Agora sim, pode repetir a pergunta que não entendi? Como é que você chegou nessa função aí, que já tinha escrito ali, e chegou nessa outra que tem o x e y do vértice? Então, se você lembra das aulas, né? Quando falamos das parábolas, a gente lembra, Ah, né, que sim. uma equação quadrática, ela pode ser levada para a forma de uma parábola. Lembra que a gente simplesmente completava o quadrado, né? Que era tomar a metade do elemento, do coeficiente que está acompanhando o x. E a metade é menos um meio, né? Eleva ele ao quadrado, que vai dar um quarto, suma ele e subtrai, tá? Porque olha aqui, a gente está somando Uhum. e subtraindo um quarto, que é é uma mesma expressão, só que estamos fantasiando ela, poderia se falar assim. Bom, e essa expressão, a gente tem que esse aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? E ele, você pode expressar como essa expressão aqui. Aqui, tá como feinho. Aqui é o meio, né? Beleza. Você entendeu? Tudo bem? Obrigado. Uhum. Ah, não. Tá. E aqui, então, a coordenada do vértice, né? Quando x é igual ao meio, aqui o meio. E em y, quando y é igual a 7 quartos, né? Que vai ser aqui, esse é o vértice da parábola. Bom, vamos a continuar. Bom, então, já que a gente tem a noção do que é um limite, então, temos essa definição, né? Vamos supor que o número f de x está definido quando está próximo ao número a, tá? Ou seja, vamos supor que temos por aqui o a e por aqui um L. E uma função que está passando por cá, assim, tá? Então, quando a gente tem em x, né, ao redor de A, quando o x está aproximando, escrevo aqui, quando o x se aproxima de A, temos que f de x, né? Esse é x, esse aqui, esse é f de x, né? Se está aproximando cada vez mais, aqui esse é o f de x, né? Se aproxima cada vez mais ao L, tá bom? E a gente escreve, quando isso acontece, escreve dessa maneira, tá? E aí a gente diz que o limite de f de x, quando x tende para o número a, né, é igual a ele. É o que estavam perguntando anteriormente, né? Como que escolhi esse número a? É um número qualquer aí. E no caso anterior era o 2. Mas aqui temos que... Tá bom? Bom, uma anotação alternativa para isso, né? É dizer que f de x tende a L quando x tende para A. Tem mais uma pergunta até aqui? Então, tu pode usar a anotação que tu quiser, ou a expressão que tu quiser. A ideia é dar a entender, né? Que tu está falando de um limite. Tá bom, Juliana? Pessoal, alguém tem o microfone ligado? Pode desligar, por favor? Obrigado, todo mundo. Professor, Pergunta. então para a gente saber o limite, basicamente é só tirar, só fazer, tipo, resolver a equação da função com o número que a gente escolher? Sempre vai, por exemplo, se x, naquela função que o Sim, limite, quando x tendia a 12, o limite era 4. sim. 4 achou, tipo, resolver na equação, né? Quando x era igual a 2, o y dava 4. Mas sempre que a gente escolher um x e o y for tal número, o limite vai ser o mesmo número que tipo, o limite vai ser o mesmo número que o y? Não, Ah, então não. vai depender. Ó, Entendi. aqui tenho uns exemplos do precisamente o que tu está perguntando. Ó, aqui você pode dar o caso, né? A gente está
aqui o A, né? Vamos já estar perto de A. Vamos supor que estamos aqui, né? E vamos a nos aproximar para A. O que acontece com as imagens? Então, aqui a imagem desse X vai estar por aqui, né? Ou seja, aqui, por aqui vai estar o f de x. Tá bom? Então, quando o x se aproximar de A, f de x vai se aproximando cada vez mais para o L, né? Mas aqui, nesse caso, acontece o que tu estava falando. Aqui você tem que f de A, né, que esse número aqui, é igual a L. E aí acontece o que tu estava perguntando. Mas pode se dar o caso, por exemplo, aqui, nesse caso. Quem que é f de A? F de A é esse pontinho aqui. Vocês conseguem ver esse pontinho? Esse aqui Sim. é f de A, tá? Então, se a gente pega um x e se aproxima cada vez mais pelo A, até o A, né? A gente observa que esse f de x está aproximando cada vez mais ao L. Mas aqui temos que f de A, escrever melhor, f de A é diferente de L, tá? Então, nem sempre é simplesmente avaliar a função no pontinho limite que a gente tem. Porque esse limite pode ser diferente, como nesse exemplo aqui. Tá? Outro exemplo pode se dar, né, que f de A, neste exemplo C, não está definido. Porque aqui, se vocês conseguem ver, aqui f não está definido. Aqui tem uma bolinha branca, né? Isso quer dizer que aí não existe nenhum valor para f. Mas mesmo assim, se vocês calculam esse limite, vemos que essa f de x vai tender para L. Mesmo assim, f de A não está definido. Tá bom? Entendi, professor. Tá, nada. Bom, agora vamos a ter essa função aqui. Vamos a considerar essa função e vamos a estimar o valor do limite quando x tende para 1. Não, o limite não precisa ser uma parábola. Isso vai depender das funções, né? Que a gente está achando o limite de uma função. Tá bom? Bom, agora vamos a estimar esse limite dessa função quando x vai para 1. Então, como a gente está em 1, né? Isso aqui é 1. Então, a gente precisa ver os valores que estão pela esquerda de 1, né? Aqui um x. E os valores que estão pela direita de 1. Tá bom? Então, vamos a ver os que estão pela esquerda, né? Ou seja, para os x que são menores que 1. Então, a gente começa escolhendo os valores que estão cada vez mais próximos de 1 pela esquerda e vamos observar, se vocês fizerem essas calculações com uma calculadora, né? Vão obter que esse valor de f de x está cada vez mais próximo de 0,5, né? Ou seja, de 1 meio. Mesma coisa acontece se a gente se aproxima de 1 pela direita, ou seja, quando x é maior do que 1. E vamos observar que a gente se aproxima cada vez mais a 0,5, ou seja, de 1 meio, né? Então, como temos esses dois comportamentos pela esquerda e pela direita, então a gente conjetura que esse limite é 1 meio. Mas o que acontece se x é igual a 1? Isso aqui não está definido, né? Porque aqui, no denominador, quando x é igual a 1, isso aqui é 0. E não está definido. Mas mesmo assim, o limite existe, que é 0,5. Tá? Bom, agora vamos a mudar ligeiramente aquela função f. E vamos a colocar naquele valor, quando x é igual a 1, vamos a supor que a função f de x, ou f de 1, ou g de 1 melhor, vai ser 2. Né? E vamos a chamar essa função g dessa maneira aqui. Então, qual que é o gráfico dessa função f anterior?
É esse aqui o gráfico, né? E, como sabíamos, né, o ponto, quando x é igual a 1, ela não está definida. Então, aqui temos um pontinho branco, que isso quer dizer que ela não está definida, essa função. Tá bom? E a função g, como que vai ser modificada? Vamos a colocar que o valor de 1, para dar g de x, em g de 1, esteja aqui, ou seja 2. Tá? Então, se a gente faz o limite dessa função quando x vai para 1 pela esquerda ou pela direita, quem que vai ser esse limite? Mesmo assim, ela estando definida aqui. Então, a gente observa que esse limite, né, de g de x vai ser igual ao meio, mas g de 1, que é o ponto, né, onde estamos calculando o limite, é igual a 2. Tá? E aí temos outro exemplo de que não sempre aquele limite é o mesmo que dizer que f de a, que é o ponto onde vamos, seja igual do que limite. Tá bom? Tá, continuamos. Agora vamos a calcular ou estimar esse limite. Vamos a estimar o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x. Então, a gente estima os valores de x quando x estão pela direita de zero. Ou seja, para os positivos, né? Consideramos esses números positivos e observamos que na medida que x está sendo cada vez mais próximo pela direita de zero, o valor de la função seno de x sobre x se está aproximando cada vez mais de 1. Agora, se a gente considera x negativos ou x que está na esquerda de zero, observamos que esses valores são os mesmos e se estão aproximando cada vez mais do 1. Tá bom? Esse aqui é o 1. E também observamos que essa função não está definida em 1. ¿Por quê? Em 0, desculpa. ¿Por quê? Que aqui no denominador não está definido. Tá? Mas mesmo assim o limite existe e é 1. E aqui, desculpa. Isso aqui, na verdade, é 1. Tá bom? Tá. Agora, vamos a supor que temos essa função que a gente chama de Heaviside, essa função, né? E vamos a ver o que acontece com o limite da função de h de t quando t vai para 0. O que acontece? Então, a gente considera, né, os x, ou os t's, nesse caso, né, que se aproximam pela esquerda do zero. Quanto que dá esse limite quando a gente se vem pela esquerda? É 0, né? E agora, o que acontece quando a gente se aproxima pela direita de 0? Quanto que é o limite? É 1. Tá? Então, quando acontece isso, a gente diz que esse limite não existe. Por quê? Porque se vamos pela direita e vamos pela esquerda, vemos que esses dois limites são diferentes. Então, daí vem a seguinte definição, que são de limites laterais. Tá? De definição. Escrevemos o limite quando x tende a menos, isso se lê, né, como o limite quando x tende pela esquerda de a até a, né? E esse limite de f de x vai ser igual a ele. Tá? E de maneira análoga, a gente pode definir o limite quando x tende para a pela direita. Tá bom? Então, isso é o que aqui a gente tem. A gente tem feito o seguinte. Temos feito que o limite quando x tende a 0, né, pela esquerda, quanto é que dá? dh de t. Quando vem pelo 0 pela esquerda, vemos que o valor é 0. Né? Por outro lado, se calculamos quando x vem até 0 pela direita, vemos que o limite dessa função é 1. Tá bom? E quando isso acontece, quando esses dois limites são diferentes, a gente diz que o limite
quando t tende para aquele número da função, não existe, tá bom? Tá, então aqui, então, isso que eu acabei de falar. Temos que o limite, quando x tende para a da função f de x, vai ser igual a L, ou ela existe, né? Ou esse limite existe, se e somente se os limites laterais existem e são iguais. Tá bom? Bom, então aqui temos um exemplo. O gráfico de uma função g, né, é apresentado aqui. Então vamos usar ele para estabelecer os valores dos limites que estão dados aqui. Tá? Então, quanto que dá o valor do limite A? Ou seja, o limite quando x tende a 2 pela esquerda de g de x. Quanto que dá esse limite aqui? Então, vemos a gráfica de g, né, que é essa aqui, e vamos a considerar valores que estão pela esquerda de 2. E por isso que está aqui o menos, né? Então, temos aqui o 2, tá? E os valores que estão pela esquerda de 2. Tá? Para onde que vai esse limite? Essa função g. Então, vemos que se nos aproximamos por la esquerda de 2, os valores de esses pontinhos vão por aqui, né? E se estão aproximando cada vez mais de 3, né? Então, esse limite aqui é 3. Tá bom? Agora, o que acontece quando a gente vem pela direita de 2? Quanto que dá esse limite? Então, aqui vemos o gráfico e vemos pela esquerda, pela direita, desculpa, de 2. Tá? Vemos que esses valores aqui estão cada vez mais próximos de 1, né? Então, esse limite é 1. Então, a gente que pode falar desse limite aqui? Alguém pode responder? Eu acho que não dá definida não, professor. Ok. Essa aí. A C. Oi? Porque não está definido. Porque essa função é descontínua? Nós estamos falando ainda de continuidade. Estamos falando de quando um limite existe, né? Então, a pergunta é, esse limite existe? Não. Não, Não. Por que não existe? Porque precisa porque os definir dois lá. limites são diferentes. Isso. Exatamente. Temos limites diferentes, né? Então, isso aqui não existe, né? Existe. Exatamente. Agora, o que acontece com o limite da função g de x quando x vai pela esquerda de 5? Então, temos aqui o 5, né? E vamos pela esquerda do 5. Quanto que dá esse limite? Então, vemos que os valores, se x está por aqui, né? Os valores desse f de x estão aproximando cada vez mais desse ponto aqui. Quanto que dá isso? Isso aqui é um 2, né? Então, esse limite é 2. Professor, tem dúvida no Pergunta. chat. Ah, desculpa, vamos ver. É porque não entendi a C. Então, olha aqui o que estamos fazendo. Temos esse teorema que diz que o limite, quando x tende para um número A, de f de x vai ser igual a L, se somente se temos que essas duas aqui propriedades são satisfeitas. Ou seja, o limite, quando x tende ao pontinho pela esquerda, de f de x é igual a L, e se também o limite quando x tende pela direita de f de x é igual a L, então a gente diz que esse limite aqui existe. Sempre que o eles, né, esses eles têm que ser iguais. Então, olha aqui. A gente está com A e está com B. São limites laterais, né? Pela esquerda de 2 e pela direita de 2. Tá bom? Aqui temos um valor 3 e aqui temos um valor 1, perdão. Então, temos que não são iguais. Portanto, esse limite aqui não existe.
Tá, por nada, Helena. Bom, agora continuamos, né? Então já calculamos o limite dessa função g de x quando x vem pela esquerda de 5. Agora o que acontece se a gente vem pela direita de 5? Né? Por aqui, né? Quanto é que dá? Então a gente, se tem um x por aqui, a gente se aproxima e chegamos a esse pontinho aqui, que também vai ser 2. Mais bonito mesmo. Então, ó, aqui temos que esse limite é igual a esse limite. Tá? Portanto, usando esse teorema aqui, o limite quando g de x, né, quando x tende para 5, vai ser igual a quanto? A 2. Tá bom? Então, em geral, se vocês têm uma pergunta de que quando um limite existe, então vocês têm que calcular seus limites laterais. O que acontece quando o x se aproxima pela direita do pontinho e quando se aproxima pela esquerda. Se aqueles limites laterais, que são esses aqui, são diferentes, então a gente diz que não existe o limite. E, caso contrário, se eles dois existem e são iguais, então o limite da função, quando o pontinho x vai para A, existe também. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Tá, então, continuamos agora com limites infinitos. Então, vamos a encontrar o limite quando x tende a 0 da função 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, a gente começa com valores de x, né, que estão pela esquerda. Vamos a supor, primeiro, os negativos. Né? Vamos supor primeiro que estamos com os negativos. Então, começamos quando x é igual a 1. Quanto que o seu valor? É 1. Né? 1 sobre 1 quadrado é 1. Depois começamos com menos 0,5. Tá? Seu valor em menos 0,5 vai ser 4. Tá? E também com os positivos. Então, a gente tem, cada vez que nos vamos aproximando cada vez mais para 0, o que está acontecendo com o valor da função? Ela está crescendo indefinidamente, né? Aqui temos um valor de x, aqui temos outro valor, e olha o que está acontecendo quando estamos próximos de 0. O valor está sendo cada vez maior. O mesmo acontece se a gente vem pela direita de 0. Né? Os valores de f de x estão crescendo rapidamente, indefinidamente. Quando isso acontece, a gente diz que o limite, quando x vai para 0, da função é infinito. Tá bom? Professor, Pergunta. nesse caso aí a gente então pode dividir por 0? Não pode. Nós estamos dividindo por 0. Estamos vendo o que acontece ao redor do 0. Não estamos avaliando em 0. Estamos vendo o que acontece ao redor do 0. Tá. A gente observa, né, que ao redor do 0, os valores dessa função, 1 sobre x ao quadrado, estão crescendo indefinidamente, né? Aqui temos um valor muito pequeno e aqui estamos obtendo um valor bem grande, né? Uhum. Então, a gente observa que quando x se aproxima pela direita ou pela esquerda de 0, esses valores são cada vez mais grandes. Nesse caso, a gente diz que essa função está tendendo para infinito. Tá? Mas então, tendo em conta que é isso, que não estamos avaliando em 0. Estamos vendo o comportamento da função ao redor do 0. Tá bom. Tá? Mais alguma dúvida? Obrigado. Tá, nada. Então, vamos continuar. Tá? Em Não, geral, aqui não, filho. Tô tendo aula. Foda-se minha pica, rala daqui, vai ver na sala. Pedro, alguma Pronto, pergunta? fodeu. Então, vamos continuar. Então, em geral, né, escrevemos isso que estava acontecendo, né, dessa maneira. O limite, quando x tende a A, de f de x é igual a infinito, né, para indicar que os valores dessa função tendem, né, a se tornar cada vez maiores, né, ou a crescer ilimitadamente. Isso cada vez que a medida de x esteja bem próximo
de A. Tá bom? Temos essa definição. Seja f uma função definida em ambos os lados de x, exceto possivelmente no próprio A. Como vimos no exemplo anterior, a função f de 0 não existe e não está definida, né? Está definida. Bom? Tá. Então já sabemos o que é um limite infinito. Outra anotação para escrever o limite infinito é dizer ou escrever que f de x tende para infinito quando x tende para A. Tá bom? E essas são as maneiras de escrever isso. O limite de f de x, quando x tende a A, é infinito. O f de x se torna infinito quando x tende a A. O f de x cresce ilimitadamente quando x tende para A. E aqui vemos um gráfico do que está acontecendo. Se x tende para A, os valores de f de x crescem indefinidamente, ou estão tendendo para infinito, né? Mesma coisa acontece se a gente vem pela esquerda de A, tá? E observem aqui que temos esses dois valores, mas pode se dar outro caso, né? Definição. Seja f uma função, né? Ambos lados de A, que está bem definida lá. E, possivelmente, exceto possivelmente no próprio A. Então, dizer que o limite quando x tende a de f de x é igual a menos infinito, isso significa que os valores de f de x podem ser arbitrariamente mais valores negativos, né? Isso quando fazemos o x tender para A, ao redor de A. Ou seja, se a gente vem pela direita de A ou pela esquerda, né? A gente observa que os valores de f de x estão cada vez haciéndose mais grandes, mas de forma negativa. Nesse caso, a gente diz que o limite de f de x tende para menos infinito quando x tende para A. Tá bom? Então, já sabemos o que é um limite infinito, né? Quando vai para mais infinito e quando vai para menos infinito. Lembramos que aqui temos valores negativos e aqui positivos. Então, se é para lá, a gente diz que a função vai para mais infinito. E para cá, se vocês olham no gráfico, aí a gente diz que o limite vai para menos infinito. Então, continuamos. Tá. Outras definições que se podem dar, né? Para os limites laterais, como já tínhamos falado anteriormente. Tá? Podemos ter que o limite de uma função f de x, quando x tende a pela esquerda, é igual a infinito, né? E nesse caso, temos esse gráfico aqui. Estamos aproximando cada vez mais de A, mas os valores de f de x se tornam cada vez maiores. Pode também se dar o caso quando x tende a pela direita. Tá? Vemos aqui, aproximamos x de A e os valores de f de x vão para infinito. Infinito positivo, né? Também pode se dar o caso quando x tende a pela esquerda, esse limite, né, tende aqui para menos infinito. E, por outro lado, podemos ter que se vamos pela direita de a função f de x está tendendo para menos infinito. Aí temos esses outros exemplos de limites laterais. Tá bom? Bom, então, agora vamos a também dar uma definição do que é essa reta vertical aqui, a reta A. Né? A gente chamará ela de assíntota. Tá? Então, temos a definição. A reta x igual a A é chamada assíntota vertical da curva y igual a f de x. Tá? Isso quer dizer, né, que ela é uma assíntota sempre que essa função esteja muito perto dessa reta, mas nunca toca ela, né? Isso aqui é uma
uma definição de assíntota, tá bom? E a gente diz, né, que acontecem essas limites aqui, que são limites laterais, como já tinha falado anteriormente, tá? Então, temos aqui um exemplo. Encontre o limite quando x tende a 3 pela direita da função 2x sobre x menos 3, e o limite quando x tende a 3 pela esquerda de 2x de x menos 3. Tá? Então, fazendo o gráfico dessa função, ou a gráfica dessa função, a gente observa que quando x tende a 3 por direita, né? A gente observa que aqui x menos 3, né? É positivo, né? Quando, ou se, né? Quando x é maior do que 3. Isso quer dizer que x está à direita de 3, né? Já estamos por aqui. Com x maiores do que 3. Então, se esse aqui é positivo, né? Esse aqui 2x também é positivo, então esse limite aqui está tendendo a crescer cada vez mais. Caso contrário, né? Agora o que acontece se vamos pela esquerda de 3? Vemos que x aqui, nesse caso, x menos 3, é negativo. Tá? Então, se x é negativo, perdão, se x está à esquerda de 3, né? Vemos que os valores de f de x, ou dessa função, tendem para menos infinito. Portanto, esse limite aqui, primeiro, esse aqui é mais infinito, escrevemos assim, e esse vai ser menos infinito, tá bom? Vocês também podem simplesmente analisar a gráfica das funções. Tá? Então, continuamos. Então, nesse caso aqui, encontre as assintotas verticais da função f de x igual a tangente de x. Como que fazemos isso? Primeiro, a gente lembra que a função tangente de x, né, é igual a seno de x sobre cosseno de x. Onde que a gente tem problema para essa função? Alguém pode responder? Onde ela não está definida? É quando o cosseno de x dá zero, né? Sim. E para que valores de x, cosseno de x é igual a zero? 90 graus, 180 graus. Quer dizer, 270. Aqui temos o gráfico, né? Então, quando o cosseno é igual a π medios ou quando o cosseno é igual a 90 graus, quanto que dá? Dá zero, né? Isso. Então, aqui escrevemos, né? Cosseno de x vai ser igual a zero, né? Se x é igual a quê? Então, podemos começar, né? Com π medios, que π medios é 90 graus, né? E se continuamos, também, 3 π medios, né? E qual outro valor? E se aqui fosse negativo? Cosseno de menos π medios, quanto dá? Alguém sabe? Ninguém? Dá zero também, né, professor? Dá zero, sim. Uhum. Isso por quê? Porque cosseno é uma função que? Uma função par, né? Por isso que podemos tomar os valores mais ou menos, que mais ou menos, né? E assim podemos continuar, né? Aqui também, em geral, vamos a ficar aqui com 5 π medios, né?
depois com 7 π médios, mas também os positivos e os negativos. Em geral, vamos ter que cosseno de x é igual a zero quando x vem dada por esses valores aqui. Ou seja, esses valores aqui vocês podem escrever dessa maneira aqui. Tá? São os impares múltiplos de π sobre 2. Viram? E n pode ser um número inteiro, né? Lembramos que os inteiros são esses números aqui, né? São 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? E assim continuando com o resto de números. Então, se n é um número inteiro, ou seja, se positivo ou negativo, pode ser até zero também, tá bom? E então, a gente já tem achado, né, que esses valores onde o cosseno é igual a zero são as assíntotas da função tangente de x, né? E o gráfico dessa função tangente de x é esse aqui, que vocês podem observar. Essas são as assíntotas que temos encontrado, que temos achado, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tá bom, então vamos continuar. Bom, agora vamos a ver algumas propriedades dos limites, né? Então, temos as propriedades dos limites. Vamos supor que C seja uma constante e esses limites, limite da função f de x quando x tende a A e o limite quando x tende a de g de x existem. Então, a gente tem que se satisfazer nas seguintes propriedades. A primeira nos diz que o limite, né, quando x tende a A de uma soma das duas funções, é o mesmo que calcular a soma dos limites, tá? Ou seja, calculamos primeiro o limite de f de x e depois somamos com o limite de g de x. Mesma coisa, a gente obtém se subtrairmos as duas funções, né? Temos que essa resta é a diferença das restas dos limites, tá bom? Agora, temos uma constante c, tá? Se calculamos o limite da função c por f de x, obtemos que esse limite é o mesmo que multiplicar a constante c pelo limite de f de x, sempre que x vai para A, né? Agora, temos também que esse limite de f de x e g de x existem, então o produto, o limite do produto, né, é o mesmo que calcular o produto desses dois limites, tá bom? E mesma coisa acontece com o quociente. Só que aqui a gente tem que ter cuidado, né? Que esse limite, quando g de x, que está no denominador, tem que ser diferente de zero, tá? Porque sabem que uma divisão por zero não pode ser definida, bem definida. Tá bom? Então aqui temos um exemplo usando as propriedades de limites. Então temos essas duas funções, né? E temos que calcular essas expressões aqui, esses limites. Tá bom? Então, analisamos o gráfico. E vamos a calcular A. Então, o que é o limite quando x tende a menos 2 da soma dessas duas funções, de f de x mais 5 por g de x. Então, observamos os gráficos, né? E observamos que o limite quando x tende a menos 2 de f de x, quanto que dá? Aqui esse 1, né? E aqui é menos 2. Tá bom? Esse é menos 2. O que acontece quando x tende para menos 2? Quanto que dá esse limite de f de x? Aqui observamos que nos aproximamos cada vez mais de menos 2 e o valor de f de x vai ser 1, tá? Por isso que aqui temos 1, tá bom? Agora, a função g de x. Como que é o limite? Quando x tende a menos 2 dessa função g de x. Então, temos aqui, né? Esse valor aqui. Então, se a gente vem pela esquerda e pela direita, obtemos que esse valor aqui, né, é menos 1. Esse aqui é 0, né? E esse aqui é menos 1, tá bom? Então, temos esse limite dá menos 1. Pronto? Então, temos que esse limite é o mesmo que escrever o limite da função f de x mais o limite de 5 pela função g de x.
Mas pela segunda propriedade, né? Uma das propriedades, temos que esse 5 pode sair do limite e simplesmente calculamos. Esse limite a gente já sabia que era 1. Aqui esse limite é menos 1. Multiplica pelo 5, né? E obtemos que esse limite é menos 4. Tá bom? Agora para a B. Tá? Temos aqui o gráfico. Então, esse limite desse produto, né? A gente tem, primeiro aqui, calculamos o limite de f de x. Tá bom? Então, quando x vai para 1, seja aqui, né? Quanto que dá f de x? Dá 2, né? Esse aqui é 2. Tá bom? E qual que é o limite da g de x, quando x vai para 1? Não existe, porque não existe. Então, vamos ver. Quando x vai para 1, df de x, de x, observamos que por aqui, né? Quando x está à esquerda de 1, o que acontece? Para onde vai esse limite? Esse aqui, né? Esse aqui é o menos 1, e esse aqui é menos 2, né? Então, se venimos pela esquerda de 1, né? Temos que, vou escrever aqui, dg de x, quando x vem a 1 pela esquerda. Esse limite é quanto? É menos 2. Bom, agora o que acontece? Quando x vai para 1 pela direita. Pela direita, né? Vemos que aqui g de x vai tender para menos 1. Portanto, temos que esse limite não existe, né? Porque os limites à esquerda e à direita, né, são diferentes. Tá bom? Assim, não podemos usar essa propriedade 4, né? Porque um dos limites não existe. Tá bom? E também, tendo isso em conta, né, podemos calcular os limites laterais. Já sabemos que o limite de f de x, né, quando tende a 1, é 2, né? Então, esses limites laterais são iguais. Então, aqui temos 2. Aqui, quando vai pela direita, também é 2, né? Mas os valores de g de x, já tínhamos feito, né? Que são 2 e são menos 1. Então, são diferentes. Então, esses dois limites são diferentes. Portanto, esse limite b não existe. Tá bom? Agora, vamos a calcular o último limite, que é o limite do quociente de f de x sobre g de x quando x vai para 2. Tá? Então, os gráficos vão mostrar o que acontece quando x vai para 2 de f de x. Quando x vai para 2, que é mais ou menos por aqui, a função f de x. Ah, não, era aqui, ó. Esse aqui é 2. Esse era 2. Então, por aqui, né? Então, mais ou menos é 1.4. Tá bom? Mais ou menos por aqui. 1.4. E qual que é o valor do limite quando g de x, né? Quando x vai para 2. Então, quando x vai para 2, vemos que esse limite aqui é 0, né? Então, portanto, esse quociente não está bem definido. E o limite não está definido e não existe. Tá bom? Perguntas, dúvidas até aqui? Professor, Pergunta. na letra B, o limite não existia porque os limites de G, os limites laterais de G são diferentes, né? É, Então, por isso exatamente, que não dava sim. para fazer o limite de f de x com g de x. Exatamente, sim. Ah, tá. Obrigada. Tá. Outra pergunta? Então, vamos continuar. Tá bom? Bom, agora umas últimas propriedades para os limites. Temos a propriedade 6, que diz, né, que o limite, quando x tende a A de uma potência de f de n, é o mesmo que calcular o limite da função f e elevar ela àquela potência.
onde essa potência n é um inteiro positivo, tá bom? Agora, a propriedade 6, que já diz que o limite de uma constante sempre vai ser ela mesma, tá bom? Agora, esse limite, que é o mais fácil, né? Que diz que o limite, quando x tende a dx, é a, né? Evidentemente, temos que x está tendendo para a, então o limite tem que ser a. Bom, agora, o limite de x elevado a n quando x vai para a é igual a elevar o pontinho n a nn, elevá-lo a n, onde n é um inteiro positivo, tá bom? Agora, a propriedade 10, que diz que o limite da raiz enésima de x, quando x vai para a, é o mesmo que escrever que esse limite é igual à raiz enésima do ponto A, onde n é um inteiro positivo. Tá? E se n for par, aqui a gente tem que supor que A tem que ser positivo, porque sabemos que a raiz, uma enésima raiz, onde n é par, não está definida, se A é negativo, tá bom? E essa última propriedade, que diz que o limite, quando x tende a A, da raiz enésima de f de x, é o mesmo que calcular primeiro o limite de f e depois aplicar a raiz enésima, onde n aqui, nesse caso, tá, de novo, é um inteiro positivo. E se n for par, então a gente tem que supor que esse limite é positivo. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Tá bom. Então vamos continuar aqui com a última parte da aula. Tá? Então, usando as últimas propriedades, aqui nos pedem calcular esses limites. Então, para o limite A, estão pedindo calcular o limite quando x tende a 5 de essa função quadrática. 2x² menos 3x mais 4. Então, como calculamos esse limite? Estou usando as propriedades, né, de limite. Temos que o limite dessa função vai ser a mesma coisa, né, que calcular o limite de cada um dessas expressões, né? Aqui temos esse aqui, né? Aqui, temos que esse limite é o mesmo que calcular 2 pelo limite de x². Aqui é o mesmo. O 3 pode sair, temos essa expressão. E aqui, né, aqui na verdade era 4, né? Tá bom, vou escrever de novo. Bom, então quanto que dá esse limite aqui? Então, das propriedades anteriores, a gente vê que quando x vai para 5, x², né, vai para 5 ao quadrado. Bom, agora, quando x vai para 5 do limite de x, é 5, né, por uma das propriedades anteriores, e o limite de uma constante, como tínhamos falado, é ela mesma. E simplesmente a gente desenvolve e temos que esse limite é 39. Tá bom? Agora o limite b. Vamos a calcular esse limite. Tá bom? Então temos que esse aqui são quocientes, né? E vamos a calcular o limite quando x tende a menos 2 desse quociente. Bom, então temos que isso aqui vai ser igual a esse quociente. Por que é igual a esse quociente? Por que podemos falar disso? Alguém pode responder? Então lembramos, né? Quando x tende a um número a, né? Isso aqui é o mesmo que escrever. Quando x tende a e de x, né? Quando x tende a quando isso aqui é satisfeito? Quando os limites de f e os limites de g de x existem, né? E também quando o limite
de y de x é diferente de 0, né? Para que esteja bem definido. Tá bom? Então, aqui o que a gente tem feito? Temos aqui um quociente de duas funções, né? De f pode ser esse polinômio e g, essa outra função linear. Tá bom? Então, a gente tem que esse limite em cima existe, porque é um polinômio, né? Isso tem que uma coisa que tem que saber também. O limite de um polinômio, não importa qual seja o ponto, ele sempre vai existir. E esse também vai ser um polinômio. Portanto, esses dois limites existem. E outra coisa, aqui observamos que o limite de 5 menos 3, né? Quando x vai para menos 2, ele existe, né? Porque isso aqui dá quanto? Dá 5, né? Menos 3 por menos 2. Tá bom? Isso é 11, né? Tá bom. Então, como esse limite existe e é diferente de 0, né? Então, a gente pode fazer esse quociente e calcular os limites. Tá? Então, a gente já fez aqui o limite desse polinômio e fazer o limite de cada um dessas expressões. E embaixo, a gente já tinha feito, né? Então, calculamos simplesmente cada um desses limites e desenvolvendo, a gente obtém que esse limite é menos 1 meio. Tá bom? Aqui era, na verdade... Ah, não, se estava mesmo. Tá bom? Continuamos. Agora, uma propriedade, né? Substituição direta. Se a função f for uma função, né, polinomial ou racional, e a estiver no domínio de f, então, calcular o limite de f de x, porque ela é um polinômio, quando x vem para a, é simplesmente avaliar a função f em a. Isso quando f é um polinômio, tá bom? Então, aqui temos nesse caso, né, calcular esse limite. Quanto que dá esse limite? Temos dois polinômios, né? Mas se a gente faz, vamos escrever aqui f de x igual a x quadrado menos 1, tá? E y de x igual a x menos 1, tá bom? Então, temos que calcular o limite de f de x sobre y de x. Quando o x vai para 1, né? Tá bom? Então, se a gente substitui nessa função, quanto que dá? A gente faz aqui f de 1 sobre y de 1. Nos dá 1 ao quadrado, né? Menos 1 sobre 1 menos 1. Isso é algo da forma 0 sobre 0, mas isso não está definido, né? Mas o que podemos fazer aí? Também observamos que f de x sobre y de x se pode escrever dessa seguinte maneira aqui. Isso aqui é x quadrado sobre 1, x menos 1, né? Esse aqui, lembramos, né? A diferença dos quadrados. X menos 1, né? Perguntas até aqui? Estão me seguindo? Sabe o que fiz aqui? Sim, produtos notáveis. Exato. Bom, então temos que essa expressão aqui é igual a essa aqui, né? Então, temos que f de x sobre y de x é igual, ficamos com que? Com x mais 1. Enquanto que dá, então, f de 1 sobre y de 1.
é o mesmo... desculpa. Que era 1, né? Isso é o mesmo que x é 1, né? Mais 1. Tá? Portanto, agora sim, a gente pode usar essa propriedade de substituição direta. Né? Então, portanto, a gente tem que o limite, quando o x vai para 1, né? Dessa função x² menos 1 sobre x menos 1 é igual a 2. Né? Isso aqui é igual a 2. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Tá, vamos continuar. Agora, nesse caso também, calcule o limite quando h vai para 0 dessa função. Então, se a gente substitui, o que vamos obter? Vamos obter, né? Essa expressão aqui sobre 0. Mas isso não está definido, né? Que obtemos uma coisa da forma 0 sobre 0. Vamos apagar aqui. 9² dá 0 sobre 0, né? Mas isso aqui você pode escrever de outra maneira, né? Aqui, essa função. Isso você pode escrever da seguinte maneira. O limite é h. Quando h vai para 0, vamos a desenvolver esse quadrado. Então, isso é 9 mais 6h, né? Mais h elevado ao quadrado. Menos 9 sobre h. Né? E quanto é que dá isso? Então, esse aqui, só me conhece, né? Então, ficamos com 6h mais h² sobre h, né? Isso aqui é o mesmo que vai ser o limite, quando h vai para 0, de 6h sobre h mais h² sobre h. Ou seja, limite, quando h vai para 0, de 6, né? Mais h. E isso dá quanto? Dá 6. Tá bom? Então, muitas vezes você vai achar funções nas quais o ponto limite, né? Se vocês substituem diretamente, vão obter negócios dessa maneira, que não estão bem definidas. Mas se vocês reescrevem essa função, aqui nesse caso, né? Vamos obter também que ele pode ser escrito dessa outra maneira. E assim vai ser mais fácil calcular aqueles limites. Tá bom? Perguntas? Tá. Então, esse é outro exemplo, né? Encontre o limite dessa função raiz de t² mais 9 menos 3 sobre t². Tá? Então, nesse caso aqui, a gente também obtém, né? Que quando substituímos nessa função, quando t é igual a 0, obtemos que aqui no denominador não está bem definida, né? Portanto, a gente faz o seguinte truque. Multiplica pelo conjugado da função que está aqui em cima, que está no numerador. Tá? Multiplicamos por ele, obtemos essa expressão, né? Aqui simplesmente vamos agrupando os termos, tá? Tá bom? Aqui o t² some com o t², e ficamos com essa expressão aqui. Tá bom? E usando as propriedades do limite, ele pode entrar aqui, né? Porque esse limite existe, tá bom? E simplesmente substituímos quando t é igual a 0. Então dá 1 sobre raiz de 9, que vai ser 3, né? Mais 3, ou seja, 1/6. Tá bom? Tá. Agora temos esse teorema, né? Lembra que a gente já tinha falado sobre esse mesmo teorema? O teorema diz que o limite de f de x, né, quando x vem para a,
é igual a ele se somente se os limites laterais existem e são iguais. Tá bom? A gente já tinha falado sobre esse teorema. Temos um exemplo. Mostre que o limite, quando x vai para zero, da função valor absoluto de x, o módulo de x, é igual a zero. Tá bom? Então, a gente lembra como que é o gráfico dessa função. Que é esse aqui, né? Ele diz, o valor absoluto de x é igual a x, se x é positivo, né? Então, se x é positivo, desculpa, a parte do conjugado, né? Tá bom, muitas vezes que vocês tenham expressões dessa maneira, um truque é multiplicar por 1. Essa expressão aqui é 1, né? Então, quando vocês tenham raízes dessa maneira, o que vocês têm que fazer é multiplicar por essa expressão, mas tem que trocar aqui o sinal. Tá bom? Isso aqui é 1. Tá? Assim, então, como que fica essa expressão aqui? Isso aqui é o quê? Uma diferença de quadrados, né? Estamos com uma coisa dessa forma. Vou escrever aqui assim. Né? Estamos aqui, desse produto aqui, com esse outro. Quanto que dá, né? Essa expressão aqui é x quadrado, né? Menos a quadrado. Tá bom? Então, aqui, esse produto vai dar o quê? O quadrado do primeiro, que vai ser t quadrado mais 9, né? Menos o segundo ao quadrado. E o segundo ao quadrado quem que é? 3. Então, menos 9. Tá bom? E aí, simplesmente continuamos. Respondi a dúvida? Professor, Tá, nada. Pergunta. eu não entendi nesse fim, quando deu 1 sobre 3 mais 3, eu não entendi por que é 3 limite. Aqui? Deu raiz do limite. E por que é 3? Então, aqui a gente pode escrever isso aqui, né? 1 sobre, né? Quanto é que dá o limite dessa expressão? Vou escrever por aqui o limite de t, quando t vai para zero, né? De t quadrado mais 9. Quanto dá? Essa expressão dá 9, né? Porque t quadrado vai para zero quando t vai para zero, né? Bom, então esse limite dentro dessa raiz dá 9. Então temos aqui a raiz. Isso aqui a gente já vê que deu 9, né? Mais 3. Tá? E a raiz de 9 é 3. Ficou clara a dúvida? Resolvi a dúvida ou não? Sim, Silvia. Tá, que bom. Tá. Então vamos continuar. Então, a gente estava falando de calcular esse limite, quando x vai para zero do valor absoluto de x. Então, a gente lembra que o gráfico da função, o valor absoluto de x, vem dada por isso aqui. Então, quando x é positivo, o gráfico é y igual a x, né? Aqui, y igual a x. Esse gráfico aqui, ó. E quando x é negativo, o gráfico vai ser y igual a menos x. Então, a gente considera esse gráfico, tá bom? Então, eles estão pedindo calcular o limite quando x vai para zero do valor absoluto de x. Então, se vemos pela esquerda, vemos pela direita, a gente observa o gráfico e facilmente vemos que quando x vai para zero pela direita, o valor do valor absoluto de x é zero, né? E se nos aproximamos pela esquerda de zero, o valor absoluto desse número vai ser zero. Tá bom? Então, aqui de novo. Se o limite, quando x vai para zero, né? Pela direita, temos que o valor absoluto de x é igual a x.
né? Porque x está sendo positivo, está variando pela direita de zero, né? Então, o valor absoluto de x, pela definição, é x. Tá bom? E a gente sabe que esse limite dá zero, que a gente está observando aqui. E, por outro lado, quando x tende à esquerda, né, do valor absoluto de x, tá? Vemos que, usando a definição do valor absoluto, se x é negativo, ou seja, se está à esquerda do zero, então, o valor absoluto de x é menos x. Então, esse aqui é menos x. Tá bom? Ou seja, vamos por acá, né? Esse é o menos x. E isso é zero, porque estamos aproximando-nos cada vez mais de zero. E essa função vem para zero. Tá? Então, como a gente tem que esses dois limites laterais existem, e nesse caso é zero, né? Então, temos que isso aqui é zero, ou seja, temos que o limite quando x tende para zero do valor absoluto de x é zero. Tá bom? Bom, agora vamos a demonstrar que essa função, esse limite dessa função não existe. Então, primeiro calculamos, né? O que acontece quando fazemos o limite, quando x vem a zero pela direita. Então, lembramos, né? Qual que é a definição de valor absoluto. Então, vamos escrever de novo. Isso é x, se x é maior ou igual que zero, né? Vou escrever melhor. Assim. E é menos x, se x é menor que zero. Tá bom? Então, o que acontece se a gente vem pela direita do zero? Ou seja, pela direita de zero, né? Então, vamos ver. X está pela direita de zero. Vou escrever melhor dessa maneira. Assim, né? X está pela direita de zero, né? Assim, tipo, estamos por aqui. Quanto que dá o valor absoluto de x? Quando x está pela direita de zero. Então, nesse caso, usando essa definição, né? É isso, né? Isso sempre que a gente esteja aqui. E se dividimos por x, isso nos dá x sobre x é 1, né? Então, se a gente vem pela direita de zero, vemos que essa função é igual a 1. Tá bom? Mas também observamos que ela não está definida em zero. Por quê? Porque o denominador, né, não está definido quando, essa função não está definida quando esse denominador é zero, né? Por isso que aqui ficamos com uma bolinhas, com duas bolinhas, porque não está definida em zero as funções. Bom, agora o que acontece quando o x, né, está pela esquerda de zero. Desculpa, pela esquerda, né? Assim. Pela esquerda, ou seja, já estamos por aqui, né? O que acontece? Qual que é o valor absoluto de x quando x está pela esquerda, ou seja, quando x é negativo? Então, temos que o valor absoluto de x é menos x, né? E agora, se dividimos por x, temos que esse aqui é menos 1. Né? Então, o gráfico, vemos, né? Quando x está pela direita, é 1, em zero não está definida, e quando está pela esquerda de zero, é menos 1. Bom, então, o que obtemos com esses limites? Quando x vem pela esquerda de zero, né, temos que esse limite é 1. Né? Aqui temos essa expressão, né? E quando x vem pela esquerda de zero, né, vemos que esse limite vem para menos 1. Portanto, eles são diferentes. E pelo teorema anterior, temos que esse limite não existe. Tá bom? Então, como eu tinha falado anteriormente, quando vocês estão calculando o limite
e estão pedindo mostrar se ele existe ou não, então o que vocês têm que fazer é primeiro calcular os dois limites laterais, né? Quando o elemento x vai para a direita do pontinho, não, e depois, quando o x vai pela esquerda do pontinho. E se vocês observam que esses limites são diferentes, então esse limite não existe. E caso contrário, se esses limites laterais coincidem, então o limite da função existe. Tá bom? Bom, agora vamos a considerar essa função que é f de x, né, que é raiz de x menos 4, se x é maior que 4. Então, o gráfico dessa função é esse aqui, essa parte. Tá bom? E agora, consideramos se x é menor que 4, consideramos essa função linear 8 menos 2x, tá? Que é essa função linear. Então, determinar se o limite, quando x vai para 4 de f de x, existe. Tá? Então, aqui observamos, né, que f de x vai ser definida, como a gente fez, né? Raiz de x menos 4 se x é maior que 4. Então, para esses valores aqui, né, obtemos que o limite, quando o x vem pela direita de 4, quanto é que dá esse limite? Então, pelo gráfico, a gente observa, né, que ele se está aproximando cada vez mais de 0, né? Aproxima cada vez mais de 0. Aí também vocês poderiam simplesmente substituir, né? Dá 4 menos 4 dá 0, tá bom? Agora, o que acontece se a gente se aproxima pela esquerda de 4? O que acontece? Então, pela esquerda de 4, ou seja, quando x é menor que 4, a função é 8 menos 2x. Né? Quando x é menor que 4. Então, temos que o limite, quando x vem pela esquerda de 4, de f de x, vai ser calcular o limite dessa função linear. E aqui substituímos, ficamos com 8 menos 2 por 4, ou seja, isso é 0, né? Que isso aqui é 8. Então, o limite à esquerda e à direita, né, existem e são iguais. Então, esse limite existe. Tá bom? E é 0, porque os limites laterais, a gente viu que são iguais e existem e são 0. Então, o limite dessa função, quando x vai para 4, é 0. Tá? Bom, agora vamos a considerar esse teorema. Teorema. Suponhamos que temos que f de x é menor ou igual que uma função g de x. Tá? Então, quando x está próximo a A, exceto possivelmente em A, e os limites de f e g ambos existem quando x tende a A, então temos que os limites satisfazem essa desigualdade. Tá bom? Agora temos esse teorema do confronto, que isso é muito útil para calcular limites. Então, ele diz que se temos três funções, f, g e h, satisfazendo essa desigualdade, tá? Então, quando x está próximo de A, né, e possivelmente em A, e se temos que o limite das funções f e h convergem e vai para L, quando x vai para A, então o limite do que está na metade é o mesmo que o limite das duas funções. Graficamente, isso se vê aqui, né? Temos a função h, que vai ser isso aqui, a função g, né? Aqui temos que h é maior que g, e g é maior que a função f. Tá? Então, cada vez que a gente se aproxima, por aqui, né, de x para A, então, o limite de f desse x, né, tende para L, né? Também a função h, quando x tende para A, h de x tende para L. E se temos essa função que está entre eles dois, ela está obrigada, né, a se aproximar, quando x vai para A, ao mesmo ponto, ao ponto L. Tá bom? Então, agora um exemplo de uma aplicação do teorema de confronto. É o seguinte: mostre que essa função limite, quando x tende para 0, de x quadrado por seno de 1 sobre x é igual a 0. Então, a gente tem que procurar duas funções, né,
uma que esteja por em cima dessa função e outra que esteja sempre por embaixo. Tá? O que sabemos da função seno? Ela está limitada superiormente por 1 e inferiormente por menos 1, né? Temos que, não importa quem seja, não importa quem esteja aqui, seno sempre vai ser menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1, né? Estamos falando sobre a função seno de 1 sobre x. Tá? Agora multiplicamos por x². Sabemos que x² é um número positivo. Se multiplicamos um número positivo nessa desigualdade, ela vai ser mantida, né? Então, vamos ter menos x² menor ou igual que x² por seno de 1 sobre x menor ou igual do que x². Tá bom? Então, a gente já tem essas desigualdades. Temos essa é a nossa função original, né? Que vai ser, vamos chamar de g. Né? Temos essa outra função que vamos chamar de h. H vai ser isso aqui. E essa outra vamos chamar de f. Tá bom? Então, estamos nas hipóteses do teorema de confronto, né? Temos que x², que é essa parábola, é maior do que a função x² por seno de 1 sobre x, que é essa que está aqui em vermelho. A gente observa. E que também é maior do que a função menos x ao quadrado, que é essa parábola que abre para baixo. Tá bom? Então, o que diz o teorema de confronto, né? Que os limites, que se temos que o limite de f de x, né, é igual ao limite de h de x, igual a um número, L, que nesse caso quanto dá? O limite dá 0, né? E aqui embaixo também dá 0, né? Se a gente se aproximar cada vez mais de 0, o limite da função f de x, que é menos x², vou escrever aqui este é f de x, esse aqui é g de x, h de x, desculpa. Então, essa função g de x também vai para esse valor, né? Então, aqui temos que quando x vai para 0, esse limite é 0. Portanto, né, como temos essa desigualdade, pelo teorema de confronto, né, a gente tem que o limite, quando x tem para 0, vai para 0, de g de x, é igual a quanto? A 0, né? Onde g de x, sabemos que essa função seja essa aqui. Essa aqui não é g de x. Tá bom? Essa é uma aplicação muito importante do teorema de confronto. Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Tá, então, se não tem mais dúvida, não tem perguntas, então a gente pode deixar até aqui, tá bom?